Breno Perrucho revela os hábitos que o fizeram milionário, por que vendeu todas as ações e fundos imobiliários e por que parecer pobre é importante. Eu vi um vídeo no seu canal muito legal também, claro que você não vai lembrar os 7 hábitos, mas hábitos que te fizeram virar milionário. Eu queria entender quais hábitos, porque você é jovem, mas você ficou milionário muito jovem, Foi. né. Quais foram esses hábitos? Boa, vambora. Cara, tem, assim, uma série de coisas que, são arbitrárias, no sentido de foram da protagonização do que eu vim a fazer, mas também tiveram muitas circunstâncias que favoreceram a isso, né. Mas vamos lá, então vamos se pegar aquilo que tá no nosso controle. Cara, construir tijolo por tijolo, né, sem olhar para o muro. O que que isso significa? Muitas vezes a gente olha para o muro e a gente fica intimidado quando pega uma pessoa de muito sucesso, pega o André Dias, pega a Carol Dias e fala: "Pô, essa galera é muito grande. Essa galera aqui conseguiu construir uns negócios que não dá. Olha só quanta gente legal vem no podcast. Olha só quantas pessoas assistem aí esse podcast. Né, olha só como é que tá a carteira da Carol, cara, que coisa louca". E aí fala: "Não dá pra mim. Isso aqui não", sabe, se intimida, fala: "Ah, isso daí deve ter sido sorte", e começa a criar um monte de narrativa pra justificar o sucesso dos outros. Agora, se você pensa assim: "Pô, deixa eu ver o primeiro vídeo aqui da Carol. Deixa eu ver aqui o primeiro vídeo do André. Que foi o primeiro conteúdo que eles fizeram?". E aí, não sei qual foi, mas se foi como o meu, provavelmente não foi tão bom. E você vai ver que, na verdade, não é muito diferente em relação ao que muitas outras pessoas poderiam fazer, sabe? Com Sim. poucos recursos, com pouco conhecimento. O primeiro vídeo que eu gravei foi um vídeo de 47 segundos. Eu fiquei 2 horas, cara. 2 horas pra gravar isso aqui. Porque na minha cabeça tinha que ficar perfeito. E aí eu fazia uma fala e fazia: "Quero fazer melhor, quero fazer melhor". E ficava nervoso, tremendo, suando, achando que o negócio estava ruim. É melhor feito do que, né, Pois é, mas vai falar isso pra quem tá começando. Você é fala: Exato, verdade. é. Você fala: "Ah, não vou tomar porrada, né". É, pois é. Enfim, só que, né, você tem que passar por essa barreira. Então quando você olha para o tijolo e você vai colocando: "Tá, agora eu fiz isso, qual que é o próximo passo?". Coloquei o tijolo. "Agora eu vou fazer isso aqui, qual que é o próximo passo?". Coloca o tijolo. De repente você vê um muro, né, e você construiu o muro. Ele deixou de ser um obstáculo e passou a ser algo que você cresceu junto. Então, essa é a primeira coisa. O segundo é o salto de fé. Não sou pessoalmente uma pessoa intrinsecamente religiosa, tá, mas, então entenda a fé do ponto de vista de ter uma confiança de que alguma coisa ou algo, seja Deus, o universo, o que for, cara, vai conspirar a seu favor para as coisas darem certo, porque na minha experiência sempre deu. Quando eu arrisquei algo que era muito importante para mim, em algo que eu sonhava e acreditava, as coisas começaram a acontecer. 2 casos em que isso aconteceu. Primeiro, estava fazendo faculdade de engenharia de produção na UFRJ, que no Rio de Janeiro é uma faculdade com algum prestígio, né. Normalmente você vai sair da escola, faz Enem para conseguir entrar na UFRJ. Eu passei pra essa faculdade. E aí, eu estava fazendo esse curso. E eu decidi que eu iria começar um canal do YouTube para falar sobre os conteúdos que para mim eram muito importantes, como a gente tá falando, né, sobre todas essas coisas. Eu falei: "Cara, eu tô aprendendo muito fazendo esse canal aqui, muito fazendo esse canal aqui, e a faculdade tá tirando meu tempo. Será que se eu trancar, eu não vou poder voltar daqui a 2 anos, se tudo der errado? Será que se eu ficar durante esses 2 anos investindo nisso daqui que eu acredito, a minha mãe vai expulsar de casa? Eu vou deixar de ter comida na mesa? Eu vou deixar de ter teto?". E eu fui privilegiado por ter uma família estruturada, eu sabia que lógico isso não ia acontecer. Reconhecendo as circunstâncias que me foram concedidas, que lógico que são muito diferentes da maior parte das pessoas. Então, quando eu decidi focar nisso daqui, cara, minha mãe ficou desesperada, que trabalhou a vida inteira para colocar o meu em escolas de qualidade, caras, para eu ter ensino a ponto de justamente entrar numa faculdade pública. O meu tio, que é o irmão dela, que é o cara dos carros, é uma pessoa bem-sucedida, ele me ligou falando: "Ó, Breno, você quer lidar com dinheiro?". Mas irmão, dinheiro é causa de briga entre casais, tem, poxa, pessoas acabam perdendo a própria vida, guerras acontecem por conta desse negócio aqui. Será que você vai ter alguma autoridade em falar sobre dinheiro? Você não vai ser visto mais como um curioso. E aí eu falei: "Pô", né, você tem as pessoas que você mais ama querendo te dar Um freio. um freio, e quando você queria era de apoio. Então, cara, mesmo assim, pô, larguei,
O negócio deu certo 16 meses, desde o momento que eu comecei o primeiro R$ 1.000.000. No momento que eu gravei o primeiro vídeo, 16 meses depois. O segundo momento foi agora, cara. Foi 2020. Foi no final de 2022, 2023. O canal tava no melhor momento possível. Tava pegando 8 milhões de views por mês no canal. Tava também aquele momento de Lula, Bolsonaro, eleições. A gente tava produzindo uns conteúdos bem legais, análise de governo, buscando ser o máximo imparcial. E, cara, a galera gostando, assistindo pra caramba. Só que eu comecei a refletir muito a respeito do qual que era a sustentabilidade daquilo. Porque um canal do YouTube, se ele é só um canal do YouTube, ele é uma ferramenta de distribuição, ele é marketing. Só que se você não tem um negócio por trás, e pior, se você não tem algo que você realmente acredita, uma hora aquilo ali vai morrer. É quando você parar de fazer aquilo. Então, o que aconteceu foi, eu falei, cara, o que eu mais acredito é na educação de base. Não adianta só fazer vários vídeos do YouTube para pessoas que já me assistem, que já conhecem a importância, que já sabem disso. Você tem muita gente que sequer entende do problema. E eu falei, eu vou fazer isso aqui. Porque eu sei que se tudo der errado, eu vou colocar todos os meus recursos aqui. O canal do YouTube sempre vai estar lá. A audiência sempre vai estar lá. As coisas que eu construí, cara, provavelmente elas sempre vão estar lá. E aí, eu fiz um vídeo chamado Fim da Jovem de Negócio, o fim do canal. E aí eu falei que eu ia focar no mercado de educação de base. E aí o que aconteceu foi, o Estadão publicou uma matéria que não tive nada a ver com o negócio, só que canal do Grupo Primo abre mão do YouTube para entrar na nova fase. Isso daí que eles postaram. E aí, o Juarez, que ele era um ex-executivo da Arco Educação, ele viu, falou com um amigo que eu tinha em comum, a gente se conectou. Só que eu não sabia como que eu ia criar a melhor operação. Eu não sabia como eu ia desenvolver os melhores materiais. Eu estava fazendo aquilo porque eu tinha me comprometido. Sim. Só que foi o fato de eu ter tido o compromisso, falado, eu vou fazer, já começado a operação, começado a investir, que depois as coisas começaram a acontecer a meu favor. E hoje, cara, a gente, como falei, a operação para entrar nas escolas começou em 2023. Escolas públicas ou particulares, Breno? No primeiro momento, particulares, públicos, Tá. a gente começa ano que vem. Mas o que é exatamente o que você faz hoje para as escolas? É basicamente você ter a disciplina de educação financeira, empreendedorismo e socioemocional num tempo na grade da tua escola. Online. Então, não, presencial. Ah, Você tem presencial. material físico. O professor ele é capacitado pela gente para conseguir entregar essa disciplina com o nosso método. E como é que chama? É educação financeira? Jovens for Schools. O nome do programa é Jovens for Schools. Normalmente as escolas colocam no tempo do projeto de vida. Isso é o que mais acontece. Tem escolas que colocaram o nome da disciplina Jovens for Schools. Então isso é bem legal. Só que, olha você vê, cara, o salto de fé, eu não sabia se eu ia conseguir encontrar alguém, se ia conseguir ter as pessoas certas, se ia conseguir vender para as escolas, se ia conseguir ter uma tese que realmente fosse TPMF, né, o fit de produto com o mercado. E você investiu dinheiro nisso, creio eu. Claro, eu investi quase tudo, pô. Só que o que aconteceu foi, primeiro mês, no primeiro ano, cara, fechamos 12 escolas, 2.100 alunos. Poxa, legal, tem alguma coisa aqui. Cara, passou um ano, terminando 2024, com 50 escolas, 20 mil alunos. Isso, pois é, isso. Você pega a curva de crescimento disso daqui, foi uma coisa completamente fora do que acontece no mercado, né? O negócio é ele conseguir crescer tanto em tão pouco tempo. Agora, Breno, no teu canal, sempre eu mesmo assisti em 2019, você falava muito de ações, né? E eu queria saber se você ainda está investindo em ações, como é que tá a tua carteira de investimentos? Legal. Ação só nos Estados Unidos, cara. Agora. Aqui você zerou no Brasil. Zerei. O motivo pelo qual eu zerei foi principalmente por conta de o risco que eu estava tomando nos negócios aqui. Então, foi mais em relação a isso do que necessariamente ter uma grande tese de o Brasil não presta. Não foi nada disso. Tá? É mais no sentido de eu tenho um risco muito grande já em exposição a um ativo que também pode ser o que vai gerar maior retorno, que é a minha empresa. E eu não quero oscilar aquilo que eu construí numa economia incerta, assim como o Brasil, né? E o Brasil ele tem uma característica também, se você analisar os últimos 20 anos, o Ibovespa, ele entregou um retorno de 407%. Então, eu fiz essa análise para um vídeo que eu vou gravar hoje, inclusive, então, dados bem atualizados. Você pega de janeiro de 2025 até janeiro de 2005 até janeiro de 2025, 407% de valorização do Ibovespa. Qual que foi a inflação nesse tempo? 197%.
A maior parte das pessoas não sabe fazer cálculo de depreciação do valor que a inflação teve frente a uma valorização de um ativo. Não é só você diminuir um pelo outro, né? Você tem uma fórmula que você faz isso. Se você aplica a fórmula, o ganho real de valor que você teve foi de 70%, 71%. Aí você pensa, tá, 20 anos para eu ter um ganho real de 71%. Beleza. O que o CDI entregou nesse mesmo tempo? Se eu pegar um CDB que rende a 100% do CDI, o ganho real foi de 113%. Ou seja, cara, nos últimos 20 anos o brother que meteu dinheiro aqui no Ibovespa, ele não tá feliz, cara. Porque se ele tivesse colocado na renda fixa a 100% do CDI, não é nem esses que são, né, de 110, 120, chegam a 128% do CDI, nem isso. O cara que colocou 100% do CDI tá melhor do que o que colocou no Ibovespa há 20 anos. Só que tem outra coisa. Se você analisar o nosso Ibovespa dolarizado, então Aí piorou. pega um estrangeiro que colocou dinheiro no Brasil, o ganho foi de 21% só. Real, né? Óbvio que já descontando a inflação do dólar, Sim, tendo claro. tudo isso. Então, cara, ele ganhou real 21% de dólar. Se ele tivesse comprado entre 2007 e 2015, teria sido negativo a rentabilidade, porque aquele período, né, que a gente sabe, pô, Lula entregando para Dilma, tudo, mercado todo. Criam nos Estados Unidos. Cara, esquece. Crise subprime e tudo mais. E isso acabou não funcionando. Eu falei, poxa, o Brasil, ele então tem um prêmio sobre o risco menor que os Estados Unidos. Ele tem um risco maior e um prêmio menor. Porque, na prática, é um mercado mais volátil, só que ele te paga menos. E você pega o S&P, aí eu inverti a ótica, né? Eu falei, cara, vamos pegar agora um brasileiro que investe no S&P. Então, pegando a valorização que o investidor ele colocou no S&P, só que descontando a inflação do real. Já falei, inflação do real nesse tempo, 197%. Aí o S&P se valorizou tipo 1.100% nos últimos 20 anos de forma real, né? Então não é em dólar, mas se fosse em real. Descontando a inflação no real, o ganho real foi tipo 320%. Ou seja, assim, Muito mais. chutou para fora do parquinho, foi muito mais. Foi muito mais. Então, o primeiro motivador para eu liquidar minha posição aqui no Brasil foi justamente, cara, o meu negócio dele já é risco o suficiente. De tudo que você fala, fundos imobiliários, ações, qualquer. Tudo. Tudo. Liquidei tudo. Vou manter nos Estados Unidos agora, porque, pô, se ainda que rentabilidade passada não, rentabilidade futura, eu tenho mais confiança na rentabilidade passada dos Estados Unidos do que no Brasil, né? E hoje eu não fico mais fazendo stock picking. Eu faço grandes análises de empresas, porque certamente se você faz isso, você consegue ter uma rentabilidade, pô, aqui no Brasil, Claro. lógico, isso é com certeza. A gente tá comparando o índice Bovespa. Índice Bovespa. Se a gente pegasse, por exemplo, ações como a VEG, Lógico. ações certeza. separadas ali, a gente vai ver que Isso. você leria, mas você tem que Com ter certeza. conhecimento para investir naquelas ações, né? Exatamente, exatamente. E a questão é, né, você não pode simplesmente chegar, vou colocar 50 ativos na minha carteira, eu não vou nem acompanhar, Sim. porque você pulveriza a sua rentabilidade. Ah, não, mas eu estou diversificando, cara. Diversificar é uma Diversifica- coisa, pulverizar e colocar milhões Exato. ali. Pois é, você pode escolher e colocar ativos que você vai acompanhar, que você vai buscar ali o trabalho para ler, ainda que você não valeu o relatório da empresa, que você pelo menos pega um resumo daquilo para saber onde é que você está colocando seu dinheiro, né? E eu não iria fazer isso, eu não faço isso mais. Já fiz quando tá produzindo muito conteúdo a respeito de bolsa e tudo, ficava, cara, degustava ali tudo, mas como o foco mudou totalmente agora, cara, como é que eu consigo ter a maior tranquilidade e descanso de mente, sabendo que o meu dinheiro vai estar muito bem alocado, seu poder de compra preservado e eu ainda vou ter uma rentabilidade acima do mercado? Eu falei, cara, 90% dos fundos dos Estados Unidos não bateram S&P. Olha que loucura. Ou seja, você pode investir num fundo de gestão ativa ou passiva. Ativa ou passiva, né? No caso dos fundos de gestão passiva, a S&P ganhou de 85%. O de gestão ativa, ele ganhou de 90%. Então, você pode pegar um desses fundos, ou você pode fazer ali o feijão com arroz, que é pegar as top empresas do S&P e, cara, deixar seu dinheiro lá. Eu falei, pô, vou É o fazer arroz isso com então. feijão que dá certo, né? Exato. Mas por exemplo, a sua carteira, Breno, você já falou que vendeu tudo Brasil. É. Mas aí como é que se divide? Porque a sua renda fixa, a sua reserva de emergência Tá tá aqui, sim. né? Aí como é que você divide Boa. a sua carteira? Você tem quanto por cento ali de... Eu costumo fazer 5% de cripto, mais ou menos. Aí, vamos lá, para o exterior agora, deve estar 70%, 80% do meu patrimônio que eu tenho investido. E aí você tem
Algumas ações específicas, você tem principalmente o SPY ali, que é o ETF ali do SPY. do Do S&P, né? E eu tenho alguns REITs também, mas nada, não é uma posição relevante, talvez 10%, né? 10, 15% em REITs. Eu quero ainda entender se é possível, lógico que é possível, mas entender essa dinâmica dos REITs aqui, se eu consigo também delegar essa gestão, de não ficar acompanhando ainda e ficar confortável com isso, porque eles pagam uma renda trimestral, é um pouco diferente. Você tem o ETF VNQ lá, né? Que faz a. Ele é o ETF dos REITs, né? Como é que é o nome? VNQ. VNQ, não conheço. O ETF Gestão VNQ, de REITs, ele é o ETF dos REITs, né? Então, assim, os principais REITs vão estar dentro daquela cestinha ali dentro do ETF VNQ, Pronto, que legal. faz a Tipo função o do SPY. seria tipo o IFIX. É basicamente o SPY, só que para os REITs. Certo. Não, então, pois é, isso é legal, não sabia. Eu vou dar uma olhada. Depois, quando for assistir o podcast, vou pegar ali. Mas, então, é basicamente isso, pô. Eu tenho uma parte, o restante basicamente está em renda fixa aqui no Brasil. Que Uma né? reserva de emergência. Mas reserva de emergência eu também descobri que não é uma regra de livro, tipo 6 meses seu custo de vida ou 12 meses seu custo de vida, porque, vamos lá, se acontece algum imprevisto para mim ou para você, vai ter um impacto. Mas às vezes pode acontecer o mesmo imprevisto para alguém que está passando muita dificuldade financeira, cara, impacto muito maior. Então vamos dizer que a gente tem um celular. Nosso celular custa R$ 5.000. Para mim, a qualidade de vida, isso não vai mudar muita coisa. Mas agora, para a pessoa que tem uma renda de R$ 2.000 por mês, se ela tiver um celular de 5, cara, vai coisa pra caramba. Então, para ela faz mais sentido ela ter uma reserva de emergência de 12 meses, seu custo de vida. Para mim, às vezes, se eu tiver 2 ou 3, tá bom também, né? Porque, como em valor monetário, o impacto que eu vou ter para imprevistos ainda de saúde, ou se alguém me roubar, não vai representar muito da reserva em si, justamente porque, né, para mim os imprevistos acabam representando menos, né. Então, é isso, eu tenho reserva pequena em comparação A maior à parte parte. do patrimônio, né. Cara, a maior parte o resto renda Em fixa aqui, cripto. uns 10%, uns 80% lá fora mesmo, né, 100% cripto, então deve estar mais ou menos assim. Um vídeo no seu canal que passou de 500.000 de views, buscando quase 1 milhão de views aí, é um vídeo que você fez assim, é uma capa bem simples, e você fala: "Pareça pobre". O que você quis dizer com isso? Ou parecer pobre é importante, algo assim? Pareça esse vídeo, ele veio com algumas reflexões pessoais sobre coisas que eu mesmo fiz, né, na minha vida, que eu achei que iriam trazer um sentimento de gratidão, e até certo ponto trouxeram, né, realização, mas depois eu fui percebendo que era muito mais algo construído. Então, por exemplo, em 2022 eu fui e comprei um carro, né, um Audi TT. E era um carro que, poxa, para os meus padrões naquela época, é um carro super legal. E eu me senti, cara, tô realizando um sonho aqui. Só que aí passou um tempo, eu comecei a perceber que aquele carro, ele era um veículo de transporte. Inclusive que dava muita dor de cabeça. Porque passava na estrada em São Paulo, estrada não, na estrada é mais tranquilo, mas nas ruas de São Paulo, Ele é você baixo. tem aquelas, eu não sei qual que é o nome, aquela lombada Valeta. inversa, valeta, né? Você sempre tem que girar o volante para direita, para esquerda, pra Isso se você tá. enxergar, né, se você não enxergar, meu amigo, aí ferrou. Pô, muito, exato, E a suspensão não era boa, então, pô, a gente sabe que não tem as melhores ruas também, acaba que, ficava tremendo muito ali. Eu falei: "Pô, eu só queria um carro um pouquinho mais alto, só queria um carro um pouquinho mais confortável", e aí depois você começa a justificar, isso emocionalmente você pensa, né, e depois começa a justificar com a razão. Aí eu falo: "Caraca, esse dinheiro aqui parado, né, cara, vou ter que pagar 10 pau de IPVA, aí depois vai ter a troca do óleo, daí tem o Ah, conserto não sei o quê, Se a furar um pneu, gasolina que fudeu. não é um carro econômico, né, então seguro. é seguro, então tem tudo isso". Fala: "Puta, podia estar com um carro um pouquinho mais tranquilo". E aí eu pensei: "Pô, quem que se importa com isso daqui?". Eu deixei de ter reconhecimento por estar andando com esse carro? Falei: "Cara, não, Não. tudo que eu construí até aqui eu nunca tive isso. Então eu acho que ninguém se importa, só eu que me importo mesmo, pô". E aí eu comecei a perceber, às vezes se você anda com um carro ferrado, ninguém tá aí, as pessoas não se importam, você que se importa com aquilo. Exatamente. Então não tem problema você acabar abrindo mão de grandes luxos, né. Não, porque também não tem como generalizar, porque tem pessoas que depende do próprio nicho parecer bem. Então eu conheço, por exemplo, algumas mulheres, né, que elas precisam se vestir com uma roupa de marca, porque aquilo que é o negócio delas. Elas Sim, têm um ambiente vai de trazer mais negócios. vai trazer mais Ah, negócio, do elas têm mais, arquiteto.
Pro meu Deslize caso, de imagem também. pro meu caso, cara, o que eu construí foi de conteúdo. Ninguém tava se eu tava usando roupa de luxo, sabe? Eu nunca fiz uma venda porque eu tinha um carro. Exato. Foi só por conta de conteúdo no YouTube. Então eu percebi, pra mim, eu posso viver uma vida mais barata, plena, menos dor de cabeça, mais conforto ainda, parecendo mais pobre do que eu sou, e no final fico mais rico, né? Porque aquela coisa, você sempre sabe quanto que a pessoa gasta. O quanto que ela economiza, você nunca sabe. E Exatamente. aí isso é oculto. É, exatamente. Nossa, eu vejo muita gente errando nisso, né. E parece você fala assim: "É tão básico", tem gente que fala assim pra mim: "Mas é tão básico". Você fala: "Quanto você ganha? Quanto você gasta?" A pessoa: "Ah, não sei". Ela não tem essa noção, ou seja, aí já é um erro básico e que, assim, pode ser mas, assim, fundamental pra você ter erros muito maiores. E a pessoa às vezes fala assim pra mim: "Ah, mas isso daí é o básico". Aí eu falo: "Não, mas então você sabe quanto você ganha e quanto você gasta?" E é uma pergunta, assim, que eu acho que pode ser um grande problema. E antecipar sonhos também a gente pode colocar nessa questão, né. Exato. É isso. Por que que é importante parecer pobre? Chega nesse ponto. Às vezes o cara tá começando a vida dele, começa a antecipar sonhos, e aquilo vai virar um problema tão grande, cara, que ele nunca vai conquistar a liberdade financeira dele. É. Ele já vai começar a vida dele se atrapalhando com dívidas tão grandes, que ele vai demorar anos pra sair, né, e vai se enrolar. Então essa questão do parecer pobre é importante, justamente para que você não queira impressionar alguém ou, enfim, se endividando, e comece devagar para você, aos poucos, Pois é, lógico. você E a conquista questão que suas você falou é coisas. exatamente sobre impressionar os outros, né? Eu acho que esse que é o problema. Quando você tem um gasto, alguma coisa que pode ser danosa para a sua vida financeira, não por você, mas você quer mostrar. Então, Exato. no caso, vamos lá, né? Você vai comprar um apartamento de 250 metros quadrados, custa 6 milhões de reais na planta. Cara, você vai colocar de entrada ali 1,5 milhão, né? E o resto você vai. Pô, e isso pode ser dinheiro que você economizou durante 15, 20 anos da sua vida. Exato. E o resto você vai pelos próximos 30. Você começar a pagar por quê? Pô, porque eu quero poder chamar os meus amigos, né? Eu quero poder fazer isso. E ninguém vai achar da hora depois você começar a pedir dinheiro para seus amigos, sabe? Quando você Exatamente. falar, cara, tive que vender esse apartamento aqui para pagar, o juros ficou alto, porra, posso dormir na tua casa? Ah, Entendeu? Então, na prática, imagina. é muito sobre a gente entender o que genuinamente faz a gente se sentir bem. Não Exatamente. tem problema em gastar dinheiro. Se for o que a gente realmente acredita que vai trazer uma realização pra Viagem, gente. quero fazer uma viagem que é cara com a minha Cada um, família, Não vai pra doer no cada teu um. bolso. eu vou ser feliz, vamos, né. Porque assim, eu sempre Não, mas tem que tomar um cuidado, porque o cara fala: "Puta, eu quero ir pra Disney", mas, pô, o cara tá se com for olha na conta corrente, o cara tem R$ 200. não, não. "Ah, vou lá na CVC porque é meu sonho". É, mas o que eu quis Então, calma, dizer às vezes não é o momento. Tem que ser uma coisa programada, e se a ser uma coisa pessoa que ele tem que diga assim, vamos não. supor aqui nós 3, né, vamos supor que o Breno tem vontade de viajar para o Japão, ele já está programado e para ele sim isso é um conforto, ele vai lá ficar no hotel de luxo que ele quer, então vai fazer ele feliz aquilo, então tudo bem. Agora o que não dá é pra gente ficar vivendo a vida dos outros, né, uma ostentação: "Ah, eu quero viajar para tal lugar porque fulano foi", e aí não cabe no teu bolso, que é o que você tá falando, né. Mas de verdade, assim, o problema que às vezes a gente acaba parecendo extremista quando fala pareça pobre, você vai andar que nem um mendigo. Exato, não é isso. Pô, às vezes pra você, você tem alguma coisa que você coleciona. Vamos pô, por exemplo, eu sou amarradão em Harry Potter. Me amarro, cara. Pô, eu gosto de comprar as edições dos livros diferentes, edição americana, da edição, inglesa. Eu tenho lá as varinhas, né, com negócio colecionável. Eu me amarro, isso aqui me deixa feliz, entendeu? O negócio do meu tio, tem um tio que gosta de colecionar carro. E é coisa de carro antigo. Às vezes você tem algo que pra você te faz feliz, que é um hobby, que realmente, poxa, preenche. Se você pensa: "Pô, se eu não tivesse nada pra fazer no meu final de semana, de trabalho, o que que eu ia estar fazendo? Alguma coisa relacionada a isso daqui?" Cara, então, provavelmente tá tudo bem você abrir uma linha do seu orçamento pra você gastar nisso, porque a vida é sobre isso. É sobre você escolher de forma consciente as coisas que te genuinamente realizam, em detrimento daquilo que você gasta hoje para os outros, e que são absolutamente dispensáveis, né, para o seu sentimento de realização pessoal.